falando agora no pequeno empresário, tá? No pequeno empresário, que não tem ali um suporte, né? Não tem condições financeiras, está começando, né? E no meu caso, eu trabalho com muita empresário pequeno. E às vezes a gente tem ali um colaborador X, outro Y, e não rende, né? A minha equipe não está rendendo. A minha escrituração, um exemplo, vou dar um exemplo do meu escritório, né? Lá a escrituração fiscal não rende, não vai, ela não está evoluindo o serviço dela, então peraí. Só que ela é ótima comunicadora, né? Ela é, meu Deus, o sorriso maravilhoso. Então, tipo, às vezes se eu colocar ela para o departamento comercial, vai fluir, as coisas vão acontecer, ou para, sei lá, para cobrança. Então, a minha pergunta era nesse sentido, qual que é o conselho que o senhor dá para o pequeno empresário, né, para poder tentar mapear as competências, né, daquele profissional? Assim, eu gosto de sempre ponderar que, independente do tamanho da empresa, se é pequena, média ou grande, a situação elas acontecem nas duas, né? A diferença é que numa empresa grande é mais setorizado e na pequena é a empresa. Se a gente for olhar assim, o suposto caminho a ser seguido para esse tipo de problema, né? Ele passa por primeiro identificar o perfil da pessoa, o perfil do cargo primeiro, né? E depois o perfil da pessoa. E aí, se você entender nessa análise, opa, descasou, não está legal, é a hora de sentar e aí ter uma conversa entre, olha, talvez para o seu perfil tal função, ela vai se encaixar melhor e você tende a executar melhor o que tem que ser feito lá, né? Então, o passo você tem que mapear o cargo. Uma outra coisa interessante, independente do tamanho da sua empresa, né, isso que a gente está falando é totalmente acessível para qualquer empresa. A Action Coach, ela tem como foco a atuação em empresas de pequeno e médio porte, né? Então, assim, é totalmente acessível para qualquer empresa. Então, a dica que eu dou, busque, se você ainda não usa, é uma competência que você tem que desenvolver, você é empresário. Se você não tem que desenvolver. Assim como a gente está falando que as pessoas têm que desenvolver, o empresário, você que está nos ouvindo, também tem que desenvolver, se você não tem essa competência. Eu não quero ser um especialista em entender comportamento. Então, tá bom, entenda que você vai ter que buscar um profissional, uma empresa que te dê esse suporte para isso. Isso, eu sempre digo assim, é investimento, você não é despesa. Quando você faz isso, esse alinhamento, pode ter certeza que o retorno virá em termos de produtividade e vai se pagar muito fácil, muito rapidamente. Então, isso é interessante. Aproveitando um pouco o gancho de antes da questão do porquê que se tem pouco, talvez as pessoas tenham dificuldade do elogio, de trabalhar esses aspectos. Sim. Em parte, eu entendo assim que vejo que é um pouco cultural, né? Então, as pessoas, tem gente que tem um pouco de dificuldade e não começam a praticar isso. E aí, se você não começa, aquilo não é algo que vai estar tão presente, tá? Talvez algumas pessoas tenham falta um pouquinho, talvez, de humildade, você colocou, para reconhecer, né? E deixam de externalizar isso, né? Então, isso acredito que acontece também, né? Mas o fato é que é uma coisa simples e quem não faz, a sugestão que eu dou, passe a fazer. Não é aquele elogio por qualquer coisa, não, é elogio verdadeiro, né? Sincero, né? Sincero. Preocupe-se com o ambiente da sua empresa, o relacionamento com as pessoas, né? Isso faz diferença demais na produtividade. E pensa assim, se você não tiver um ambiente, se não tiver todas as condições, não adianta a pessoa fazer o papel dela, ter competência, ter comportamento, se a empresa não fizer isso. E a dica que eu dou, quando eu sempre falo, olha, você que trabalha, faça o checklist da sua empresa nessa pirâmidezinha que eu falei para você. E se não está legal, né, vale conversar com o gestor, com a dona da empresa. E se isso não melhorar, pega o seu chapéu e vai procurar outro lugar. Você não vai ficar, não adianta você ficar no lugar se lá você não está satisfeito, não está feliz. Não, tenta obviamente ajudar, mas se não dá, não perca tempo. Vá atrás de uma opção que esteja alinhada com quem você é em termos de competências e de comportamentos.